A pregação hoje está em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 30. Convido os irmãos, as irmãs, ou a abrirem suas Bíblias, ou acessar sua Bíblia digital. E peço que você abra e mantenha aberta a sua Bíblia nesse texto, Filipenses 1, 27 a 30. Se os irmãos quiserem e puderem, fiquem em pé comigo, enquanto eu leio a palavra, os irmãos acompanham. Filipenses 1, capítulo 1, versículos 27 a 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Senhor, acabamos de ler tua santa palavra. Obrigado, porque nós temos a tua palavra para a nossa vida hoje. Senhor, que ela venha inundar os nossos corações e produzir aquilo que o teu Santo Espírito quer produzir, nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo, nos instruindo, a fim de que conheçamos mais a Ti, a fim de que a nossa vida esteja mais alinhada à Tua palavra, à verdade do Senhor. Nos ajuda, Senhor, e fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Qual das duas cenas melhor ilustra a vida cristã? Uma brincadeira no playground, num parque de diversão, ou num campo de batalha, numa guerra? Qual dos dois cenários, das duas circunstâncias, melhor descreve a nossa vida com Deus, desde que o Senhor nos chamou, nos salvou, abriu nossos olhos, quebrou nosso coração, endurecido pelo pecado, e amoleceu diante da palavra dEle, e nós nos voltamos para Deus, nos convertemos ao Senhor Jesus, cremos no Evangelho. Em qual ambiente nós somos convidados a participar? Da brincadeira, do playground? Ou de um campo de batalha, de guerra, de luta? Com certeza, você sabe, eu sei também, nós sabemos que é num campo de batalha, um desafio muito grande. Se nós cremos no Senhor e nos comprometemos a seguir a sua palavra, o Senhor, nós vamos encarar grandes e sérias lutas, até o dia em que o Senhor nos levará à sua presença, e será uma bênção a eternidade com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, nessa vida, temos sérias batalhas. E Paulo, atento às batalhas que ele mesmo enfrentava, e também aqueles que ele havia evangelizado, a igreja do Senhor, também ele queria encorajar, animar, advertir, alertar. Essa igreja, a igreja de Filipos, os filipenses, destaca muito que Paulo tem um carinho muito grande com essa igreja. Essa igreja se associou com Paulo no seu ministério, mandando ofertas, mandando irmãos que pudessem encorajá-lo. No caso aqui, mandou Epafrodito até Roma, onde Paulo está agora, enquanto escreve essa carta, está preso na sua primeira prisão em Roma. E essa igreja tem um carinho muito especial com aquele que Deus usou para pregar o Evangelho naquela cidade, e envia ofertas, e envia Epafrodito para encorajar, animar, passar as informações da igreja para o apóstolo Paulo. Paulo, preso, escreve essa carta para expressar a sua gratidão pelo carinho que essa igreja tem para com ele, mas também para encorajar
para que esses irmãos continuassem a progredir na fé. A maneira como essa igreja surgiu foi debaixo de dificuldades, de lutas. Os irmãos poderão ler depois em Atos 16, de 11 a 40, em que foi debaixo de perseguição que Paulo e a sua equipe pregou o evangelho naquele lugar. Lídia, uma vendedora de púrpura, foi a primeira a se converter, abriu seu coração, também a sua família ao evangelho. Deus usou Paulo para expulsar o demônio de uma jovem adivinhadora, que os religiosos ganhavam dinheiro em cima dela, por causa dela. E quando ela foi liberta, os religiosos, os comerciantes se voltaram contra Paulo. Ele apanhou, ele foi jogado na prisão. E à meia-noite, Paulo e Silas cantavam a Deus, mesmo com as costas cheias de sangue, devido à surra que eles tomaram. Mas de maneira milagrosa, Deus abre as cadeias por meio de um terremoto, mas eles não fogem. O carcereiro quer se matar, lembra-se? Mas Paulo fala assim: estamos todos aqui, não se mate. Paulo prega o evangelho ao carcereiro, o carcereiro se converte, membros da sua família também se convertem. E no dia seguinte chega a notícia que eles podem ser soltos, mas como cidadão romano, ele fala assim: não, eu sou cidadão romano, eu fui julgado, eu fui preso eu fui preso, eu fui colocado na prisão, eu apanhei sem nenhum tipo de julgamento. Agora eles têm que vir aqui para me soltar. Finalmente soltaram Paulo. Paulo ainda encorajou a irmã Lídia e a sua família, os que creram, e depois saiu para outros desafios missionários. 10 anos depois, porque isso aconteceu por volta do ano 50, 51, agora no ano 61, Paulo escreve essa carta aos Filipenses. E é muito interessante, se você prestou atenção, que quando Paulo recebesse alguma notícia dos irmãos, ou tivesse a oportunidade de visitar os irmãos, ele gostaria de ver 3 características presentes na vida daqueles irmãos. O texto diz, que é para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça, ou quer eu veja presente com os irmãos. Se ele for solto, de fato ele foi solto, nós não sabemos se ele conseguiu visitar os irmãos filipenses, mas se você olhar os versículos anteriores, ele diz: pode ser que eu seja executado, mas eu tenho esperança de ser solto. De fato ele foi solto. Ele diz: olha, quer eu veja vocês, quer eu ouça notícias de vocês, eu gostaria de saber que vocês estão firmes em 3 características que eu gostaria de passar para a minha vida e para a sua vida hoje pela manhã. Quais são essas 3 para a nossa vida? A primeira delas é viver com coerência. Versículo 27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Bondosamente Deus usa Paulo prega o evangelho, a igreja nasce. Nesses 10 anos, certamente mais pessoas creram no Senhor Jesus. Paulo não conhecia todos, mas ouviu notícias. E quando Paulo ouve notícias, ele encoraja por meio dessa carta e diz: olha, queridos filipenses, vivam acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Pela bondade de Deus, vocês ouviram o evangelho. Pela bondade de Deus, vocês creram no evangelho. Agora, honre essa camisa. Vivam de maneira digna. Vivam de maneira que honra ao Senhor, glorifica a Deus, que honra essa posição tão privilegiada que agora vocês têm de crer no Senhor. Meus irmãos, aqueles dias eram dias difíceis também para os filipenses. Esse texto é muito interessante, que aparece uma palavra que ela é usada apenas mais uma vez aqui na carta. Se você abrir comigo no capítulo 3, versículo 20, a mesma palavra que foi usada aqui para dizer vivei, também aparece aqui no capítulo 3, versículo 20, quando Paulo diz aos filipenses: pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante que Filipos era uma colônia romana. Já há bastante tempo antes de Paulo chegar lá, era uma cidade que, embora muito distante de Roma, desfrutava do status de Roma.
Os cidadãos de Filipos eram cidadãos romanos, portanto, tendo os deveres e os direitos, os privilégios de serem um cidadão romano. Um deles, certamente nós iríamos gostar muito, é de não pagar impostos. Né? Isso seria bom, né? Mas eram romanos. E certamente alguns poderiam se encher de orgulho, né? Olha que privilégio que nós temos, uma colônia romana, somos romanos, mesmo estando tão distante de Roma. Mas Paulo, escrevendo a eles, diz: olha, queridos, a nossa pátria está nos céus. O maior privilégio que vocês têm de serem cidadãos romanos é o privilégio de pertencerem a essa pátria dos céus. Agora que cremos no Senhor Jesus, nós pertencemos ao reino dos céus. Embora na terra, nós somos dos céus. A ideia é: vivam na terra o reino ao qual vocês pertencem, o reino dos céus. Isso trazia para eles e para nós hoje, que desafio tão grande. Em nós estarmos neste mundo, vivendo no caos, nas pressões, nas perturbações, as dificuldades que nós enfrentamos neste mundo, como cidadãos do céu, trazendo um pouco do céu para a terra. Não é tanta a ideia de nós ficarmos tão alienados e isolados, pensando no céu, aguardando o dia que estaremos lá, mas é a ideia de trazer o céu na terra, de viver de modo digno do Evangelho de Cristo, aqui e agora, no caos, na escuridão, nas trevas, nas dificuldades, numa sociedade tão corrompida, tão rebelde, tão alheia a Deus, que se volta contra Deus, que se volta contra o Evangelho, mas nós estamos aqui, vivendo de maneira digna desse Evangelho que nos alcançou. Isso é um desafio muito grande, tanto é que se você abrir no primeiro capítulo de Filipenses, voltar um pouquinho, capítulo 2, vamos começar com versículos 14, de Filipenses 2,14, olha o encorajamento que Paulo, a orientação que Paulo dá aos filipenses e para nós hoje. 2,14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Certamente, algumas dificuldades que os irmãos enfrentavam com o ambiente externo e algumas dificuldades internas poderiam levar a murmurar ou até ter contendas. E Paulo diz: não, façam tudo sem murmurações, sem reclamações, sem contendas, para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de qual situação? No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Veja a proposta, veja o desafio para nós. Deus nos alcança e agora diz assim: olha, vivam de maneira irrepreensível, que vocês não tenham nada do que ser acusados. Sua vida está limpa, sua consciência está limpa. Ninguém vai bater na sua porta acusando você de alguma coisa errada que você tem feito, que você tem se metido. Não, vivendo uma vida irrepreensível, sincero, filhos de Deus inculpáveis, não num mundo fácil de viver isso, num mundo difícil, no meio de uma geração pervertida, corrupta, estragada, podre. É justamente no meio desse povo que nós vamos viver dessa maneira. Que desafio, irmão. Semana passada eu estava aqui ouvindo o pastor Sávio pregar, e ele nos desafiava a viver uma vida de serviço, uma vida de integridade, uma vida onde quer que estejamos, fora desse momento tão especial como o povo de Deus adorando a Ele, mas vivendo lá no seu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, nos seus parentes, nesse mundo que nós vivemos tão pervertido e corrupto que nós acabamos de ler, vivendo de maneira digna do Evangelho. Como crentes, como filhos de Deus, com integridade, com sinceridade. Que desafio viver de modo coerente com esse Evangelho que nós abraçamos. Vivemos dias em que, segundo estatísticas, a igreja evangélica cresce bastante. Muitos agora, ao serem avaliados, respondem à pergunta: qual a sua religião? Sou evangélico. Mas é muito triste que muitos que se dizem evangélicos, na verdade, não são evangélicos. Na verdade, não conhecem o Evangelho. Na verdade, não vivem o Evangelho.
Porque o Evangelho vem e transforma o nosso coração, somos novas criaturas e uma nova pessoa com novos valores, com uma nova ética, um novo coração que leva a um novo comportamento, não um novo comportamento religioso, moldado numa religião, em regras e legalismo, mas um novo coração convertido a Deus, e um coração que deseja agradar esse Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e é Ele que nós queremos honrar e agradar, o culto que começa lá no nosso íntimo, e que se traduz em atitudes e ações agradáveis a esse Deus. E quando nós tropeçamos, e quando nós pecamos, e tropeçamos e pecamos, corremos para a cruz, onde encontramos esperança, conforto, perdão e graça para lidar com as consequências, muitas vezes, dos nossos tropeços e erros. Mas esse é o primeiro desafio nesse campo de guerra. Viver uma vida coerente. John Stott, que morreu em 2011, não sei quantos de vocês o conhecem, foi um grande escritor, pregador da palavra de Deus. E ele escreveu um último livro, e foi como uma despedida, um escritor de muitos livros, escreveu um livro chamado Discípulo Radical. E no seu capítulo introdutório, ele alertava quanto aos perigos que a igreja enfrentava. E um dos perigos que ele alertava era o relativismo ético. Pessoas que se dizem cristãs, se dizem seguidoras de Jesus, mas negociam a sua ética, negociam a sua fidelidade a Deus, negociam o seu compromisso com as Escrituras. E Deus está dizendo para nós hoje: viva, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Eu tenho uma pergunta, antes da pergunta tem esse pequeno poema que encontrei, que dizia assim: olha, você está escrevendo o Evangelho, um capítulo a cada dia, pelas ações que você faz e as palavras que você diz. Os homens leem o que você escreve, seja fiel ou verdadeiro. O que é o Evangelho? De acordo com você? Aquelas pessoas que me rodeiam você, onde você trabalha, onde você vive, a sua academia, para onde você anda, o que eles estão vendo, lendo na sua vida a respeito do Evangelho? Poderão ver em você, em mim, que nós vivemos esse Evangelho, que nós transpiramos esse Evangelho. As palavras que saem da nossa boca, as atitudes que temos, as ações, o que aprovamos e aplaudimos, o que reprovamos e detestamos, transmitem esse compromisso de viver uma vida digna do Evangelho de Jesus. Esse é o primeiro desafio. Eu pergunto: há algo na sua vida agora, aqui e agora, que está coerente com o Evangelho? Há algo na sua vida que não está coerente com o seu Evangelho, com o Evangelho? Alguma coisa fora de lugar, alguma coisa desalinhada, em desordem? Quando você olha para o seu coração, para a sua consciência, para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família, para toda a sua vida, você que crê no Senhor Jesus, há alguma coisa fora de lugar? Há alguma coisa que não dignifica Deus e essas boas novas, o Evangelho, que você diz que crê, que você confessa crer, que você diz ser seguidor de Jesus? Com certeza, eu e você temos incoerências no nosso coração. Nós precisamos identificar, nós precisamos confessar, nós precisamos pedir ajuda de Deus, ajuda de irmãos, nós precisamos nos cercar da palavra, para que mais e mais a minha vida, a sua vida, esteja alinhada à vontade de Deus pela graça dEle. Amém, meus irmãos? É um desafio que Paulo deu aos filipenses e a nós hoje. Um outro desafio que temos no texto é o desafio de viver em cooperação. O texto diz que quando Paulo fala assim: ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Perceba bem que vocês estão firmes. Firmes como? Num só espírito, como uma só alma,
lutando juntos pela fé evangélica. Deus é um Deus de povo, sempre foi. E a bênção é que Deus nos chama e nos coloca parte da igreja do Senhor, espalhada pelo mundo afora, mas parte de uma igreja local, onde temos nome, onde somos conhecidos, onde podemos conhecer pessoas. Deus traz pessoas de diferentes panos de fundo, de maneira de criação, cultura, lugares, dons espirituais, maturidade, experiências, e nos coloca juntos para nos unirmos lado a lado, combatendo, lutando por essa fé evangélica, ou pela fé que é proclamada pelas boas novas. Não para que a gente esteja competindo uns com os outros, e entrando em conflitos e brigando uns com os outros, mas que estejamos lado a lado, combatendo pelo Evangelho. É interessante que as palavras que Paulo utiliza aqui, são palavras do contexto militar, quando fala, por exemplo, estáis firmes. É uma palavra que foi usada, por exemplo, para descrever soldados romanos que estão lado a lado, enfrentando o inimigo. Juntos, para enfrentar o inimigo. Não é cada um à sua maneira, do seu jeito, mas lado a lado, enfrentando o inimigo comum. Também essa figura traz para nós, para a igreja. Porque na igreja, no convívio com os irmãos, nós podemos entrar em conflitos, entrar em brigas, em disputas, em discórdias, em falar mal um do outro, de maneira que compromete a saúde da igreja, a nossa própria saúde espiritual, para enfrentarmos os desafios do mundo lá fora. Quando há permissão dessas confusões e brigas e contendas entre os irmãos, compromete o testemunho daqueles que estão nos observando e querem ver em nós irmandade, fraternidade, família. É interessante que Paulo não tem muitas críticas a esta igreja, mas uma das críticas que ele tem é justamente o perigo do conflito entre os irmãos não resolvidos. Se você abrir no capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, veja comigo os primeiros versículos, em que Paulo está colocando em publicidade duas irmãs, e são irmãs, é interessante. Será que elas são mais dadas ao conflitos? Não sei, brincadeira. O texto está falando de duas irmãs que estão brigando. Filipenses capítulo 4 diz o quê? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eu rogo, ele diz, a Evódia e rogo a Sintique. Olha nomes bonitos, né? Se um dia você tiver uma filha, que tal alguns desses nomes? Evódia e Sintique, que pense concordemente no Senhor. Essas irmãs estão em conflito e que não resolvem. Precisou Paulo dizer, rogo a Evódia e a Sintique, que essa carta foi lida na igreja. Essas duas irmãs ouviram. Você pode imaginar quando alguém estivesse lendo a carta de Paulo aos irmãos filipenses? Rogo a Evódia e Sintique, porque cada uma está de um lado, né? Uma estava de um lado, a outra estava do outro, né? Fazendo bico, né? Que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheira de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. No versículo 3, Paulo dá um testemunho dela. Olha, se esforçaram comigo no Evangelho, se uniram aos demais cooperadores meus. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. São crentes, são servas, são dedicadas, mas estão brigadas. Estão em conflitos. É muito jóia que a Bíblia, a palavra de Deus, não esconde os pecados do povo de Deus. E a gente pode olhar para isso e dizer, puxa, até mesmo a igreja de Filipos, uma igreja tão boa, havia confusão muitas vezes. E é interessante que essas duas, em discordância, em conflito, estão precisando de ajuda, porque Paulo pede a ajuda de um companheiro, olha, auxilie essas irmãs a chegarem no bom senso,
a se arrependerem, a se perdoarem, a entrar em harmonia, pensarem concordemente no Senhor. Isso mostra para nós que todos nós não estamos livres de se meter em conflito, de não gostar de alguma coisa, de não concordar com alguém, de ter uma opinião, de ter uma avaliação, de ter uma crítica. E Deus está querendo que a gente pense muito, porque nós precisamos estar firmes num só espírito, uma só alma, lutando juntos, não um contra o outro, mas juntos em favor da pregação do Evangelho. É interessante que o texto central dessa carta é o capítulo 2, versículos 5 a 11, que fala do Senhor Jesus. Um poema maravilhoso a respeito de Jesus. E é justamente o exemplo maior do Senhor Jesus que Paulo coloca em sua carta, para que nós tenhamos a mesma atitude humilde, que embora sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Capítulo 2, versículos 2, 6 e 7, etc. Fala que Deus, Jesus, embora sendo Deus, não se apegou a esse privilégio, mas assumiu também a humanidade sem pecado e viveu como servo, como ser humano, como obediente, sacrificou em nosso favor. E aí no versículo 5, o que é que Paulo diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você olhar os versículos anteriores, o capítulo 2, de 1 a 4, o que Paulo vai dizer basicamente é: seja humilde, não busque seus próprios interesses, não pense que você é alguma coisa. Pelo contrário, adote uma postura humilde, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista só o que é seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando eu e você adotamos essa postura, imitando o Senhor Jesus, nós vamos tomar muito cuidado de não sermos acusadores dos irmãos, críticos, de querer ver o cisco no olho do outro e não ver a trave no próprio olho. Adotamos uma postura humilde de que nós também estamos passíveis de tentação, que também tropeçamos. Nós vamos confrontar uns aos outros, ajudar uns aos outros, estimular uns aos outros ao amor às boas obras, aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros, mas sempre com mansidão, com carinho, ao lado, como alguém também passível da mesma tentação e queda. Nós não vamos disputar poder, nós vamos brigar por cargos, nós vamos achar que somos mais importantes porque eu sou da família tal, porque eu estou aqui há tanto tempo. Nós vamos adotar essa postura humilde, sermos servos do Deus Altíssimo, cooperando ao máximo para que andemos juntos em favor do Evangelho. Essa era uma ameaça tão séria que Paulo destaca isso. Estejam firmes, um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu lhe pergunto, há algum conflito não resolvido em algum relacionamento da sua vida? Você pode ir para qualquer lugar que você não tem nenhum conflito, que você não tenha buscado reconciliação. Eu sei que às vezes alguém pode ter um conflito comigo que não quer resolver comigo. Eu posso até querer, eu posso até propor conversa, propor a paz, mas a pessoa pode não querer a reconciliação. Mas o que depender de mim, eu tenho feito tudo para ter paz com todos, conforme diz Romanos. Há alguém que estou criticando, que eu estou de mal, que eu viro as costas, que eu não procuro conversa, porque eu tenho algum conflito? A palavra de Deus hoje é: resolva isso. Tem vários textos que falam disso. Eu me lembro, por exemplo, de Mateus, quando Jesus fala assim: se você vai prestar culto a Deus, e se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, Mateus capítulo 5, para o seu culto, vai lá procurar resolver com quem você tem conflito, e depois você volta e continua o culto. Mateus 18 diz: se teu irmão pecar contra você, sozinho vá e converse com ele, ou com ela. Se ouvir, ganhou o irmão. Mas se não ouviu,
o processo continua para tentar a reconciliação, para tentar a paz. Mas hoje pela manhã, pergunte para si mesmo: tem algum conflito que você não resolveu ainda? Tem alguma coisa pendente? Alguém que você precisa perdoar? Alguém a quem você precisa humildemente reconhecer a sua trave no olho e pedir perdão? Reconhecer alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, falou ou deixou de falar, que não foi de modo digno do Evangelho de Cristo, e estragou aquele relacionamento? Todos nós estamos nos relacionando com tantas pessoas e é impossível não ferir alguém ou não ser ferido. Mas Deus nos ajuda em sua palavra e o Santo Espírito a adotarmos uma atitude humilde e de reconhecermos nossas falhas e pedirmos perdão. E sermos cheios de compaixão, misericórdia e perdoar aquele que também nos machuca. Amém, meus irmãos? Terceiro e último lugar, e vamos ter que terminar. O terceiro alvo, o primeiro nós vimos é viver com coerência. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Segundo é, vivam em cooperação, nada de briga, de contenda, de discórdia. Não, juntos pela fé evangélica. E em terceiro, viver com coragem. Porque nós enfrentamos uma oposição muito grande. Paulo disse, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra esse mundo, essa realidade espiritual, Satanás, os demônios que se voltam contra nós. E muitos ímpios são agentes do inimigo para atacar a igreja, para se opor contra nós. O texto diz, versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Quando nós queremos viver uma vida digna do Evangelho de Cristo em qualquer contexto, uma ética centrada na palavra e pagar o preço por isso, perder amigo, perder emprego, perder negócios, perder dinheiro, perder o que for, mas não perder o compromisso com o Evangelho. Quando nós adotamos essa postura, vamos enfrentar a hostilidade, vamos enfrentar a perseguição. Na verdade, a igreja que não é perseguida é porque não está sendo igreja. Lá em Timóteo, Paulo falou assim, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se eu e você adotarmos uma postura ética, centrada na palavra, e esse compromisso, e pagar o preço por isso, vamos enfrentar a hostilidade. Tem gente que não vai gostar de nós, porque as trevas não gostam da luz. Você pode perder muita coisa com isso. Mas Deus não quer que você perca a fidelidade à palavra. O texto diz, não fiquem intimidados com aqueles que se opõem a vocês. É interessante que essa palavra intimidado, ela foi usada, por exemplo, para descrever a cavalos assustados e que fogem. Ou seja, não fiquem assustados, intimidados, desesperados e medrosos e fogem de uma postura ética na palavra, mesmo que você esteja percebendo um perigo de oposição e perseguição. O texto não diz quem são os adversários. Provavelmente são os pagãos, os descrentes, lá em Filipos. Os pagãos que adoravam, que eram idólatras e que poderiam se opor ao povo de Deus naquela cidade, naquela colônia. Eu e você hoje, nós não estamos livres disso. Aliás, cada vez mais o cerco está se fechando. Vivemos dias em que certamente as leis não serão favoráveis a nós vivemos e pregarmos o Evangelho com liberdade. Está se fechando o cerco. Há movimentos, há ações malignas por meio dos seus agentes para que dificultem a nós vivermos e pregarmos livremente o Evangelho de Jesus. O texto diz, não fiquem intimidados. Olha para o texto, versículo 28 do capítulo 1 de Filipenses. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Se nós enfrentamos dificuldades, lembre-se, esses que se opõem a nós, Deus vai derramar sua ira. Nós que somos de Deus,
Deus vai nos salvar. Essa salvação não significa nos livrar de problemas, de perseguição, de sofrimento, mas no final de tudo, Deus vai nos salvar. Estamos seguros em Cristo. Pode tirar nosso emprego, nossa família, nossa promoção, nosso dinheiro, qualquer coisa, nossa vida, mas nada nos separará do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo. Por quê? Versículo 29. Porque nos foi concedida a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Nós gostamos muito da graça de crer em Jesus. Ai, que graça de Deus, que presente que eu tive, que Ele um dia veio à minha vida, abriu os meus olhos, eu creio no Senhor Jesus, que bênção. Mas também é graça sofrer, está no pacote. E é uma bem-aventurança, é uma graça sofrer por Jesus. Você gosta de sofrer, meu irmão? Eu não gosto. Ninguém gosta de sofrer na vida. E se há uma situação em que, se eu abraçar Jesus e o Evangelho, eu vou me colocar numa situação de sofrimento, eu sou tentado a não entrar. Nós somos tentados a não avançar. Mas o texto fala assim, não, meu irmão, não fique intimidado. Porque se você sofrer pelo Evangelho, se você sofrer por Jesus, isso é graça. Observe que o texto aqui não está falando de sofrimentos que nós enfrentamos, uma doença, perder o emprego, por causa dos acontecimentos. Mas sofremos por Jesus, ou seja, por causa de Cristo, porque cremos nele e porque estamos comprometidos com ele. E se sofremos por causa disso, é graça. E podemos sofrer. Talvez alguns de vocês estão enfrentando dificuldades sérias no seu ambiente de trabalho, com seus familiares, ou com sua vizinhança, ou na sua família, bem no núcleo, talvez a esposa é crente, o marido não é, seus pais não são crentes, você é. Eu não sei qual situação você vive, e eventualmente você é alvo de zombaria, gente ridiculariza você, xinga você, maltrata você, despreza você. Mas saiba que sofrer por Jesus é graça de Deus. Olha só, versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Vocês viram quando eu estava entre vocês, filipenses, Paulo dizendo, o quanto eu sofri por causa de Jesus. Agora estou preso, escrevendo esta carta. Mas esse sofrimento não é só meu. Paulo é humilde. Ele não é orgulhoso. Veja só como eu sofro por Jesus. Não. Vocês também têm o mesmo combate. Estão lutando junto comigo. Porque eu sofri e eu continuo sofrendo porque estou comprometido com o Evangelho e de pregar esse Evangelho. E se vocês também viverem de modo coerente com esse Evangelho, certamente vocês também vão sofrer. Eu pergunto, meus irmãos, antes de perguntar, esqueci desse texto, olha só o testemunho dos apóstolos, quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, onde foram ameaçados, parem de pregar esse Evangelho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Foram ameaçados, depois foram açoitados. Mesmo assim, depois de tudo isso, eles estavam alegres. Rapaz, olha que privilégio. Nós sofremos por Jesus. Queridos, você se deixa intimidar por aqueles que se opõem a você por causa do seu compromisso de viver uma vida coerente com o Evangelho? Você tira o seu time de campo, você fica amedrontado, ou você adota a sua postura como crente no Senhor Jesus, que conhece a Deus e a sua palavra e paga o preço. Seja uma zombaria, uma hostilidade, um desprezo, seja perder coisas, ou você se intimida, se assusta, se afasta e relativiza a sua fé ao Evangelho, o seu compromisso com Deus. Assim você perde o sabor naquele lugar. Você não é sal, você não é luz, você simplesmente toma a forma daquele lugar, da atitude daquela gente, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não, você é de Deus. E pela graça de Deus, você vai se colocar diante do Senhor, dizer assim, está doendo, está difícil, mas me ajuda, Senhor.
Eu não quero me intimidar. Eu não quero ficar brigando com as pessoas, mas também não quero fugir de uma briga, se necessário for, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Amém, meus irmãos? O pastor Sábio, amém, foi meio fraco, né? Amém, meus irmãos? 3 alvos. Eu queria que você agora pudesse orar a Deus sobre cada um deles. Eu não sei como é que você está, como é que está o seu coração, o que você está vivendo. Meu irmão, minha irmã, Deus tem graça para você, tem socorro de Deus para te ajudar, mas se pergunte, há alguma coisa que não está coerente na sua vida? Você diz que é de Jesus, você abraça a fé evangélica, você crê no Senhor, mas tem alguma coisa que você precisa arrumar? Alguma coisa para acertar, para devolver, restituir, perdoar, pagar, eu não sei. Um pecado a confessar a Deus, um pecado a confessar a quem você tem pecado. O chamado de Deus hoje é: viva de modo coerente, de maneira digna do Evangelho. Há algum conflito não resolvido? Você está vivendo em cooperação com seus irmãos ou eventualmente em competição, em concorrência, criticando, acusando falsamente, fazendo avaliações precipitadas, injustas sobre outras pessoas? Peça a graça do Senhor para que você tenha relacionamentos acertados, harmoniosos. Talvez você tenha que ter uma conversa difícil hoje, essa semana, nos próximos dias. Planeje isso, mas viva em paz. Seja um agente de paz. Do que depender de você, viva em paz. Se necessário for, enfrente o prejuízo, mas busque a paz. Em terceiro lugar, viva com coragem. Ó Deus, nós somos muito medrosos. Paulo falou: olhe por mim para que eu tenha coragem e intrepidez para pregar o Evangelho. Efésios capítulo 6. Muitas vezes a gente fica amedrontado. Senhor, nos dá coragem. Senhor Deus amado Pai, são alvos tão importantes para a minha vida, para a nossa vida. Não há em nós força, condição alguma de vivermos esses alvos de modo bem comprometido e crescente nas nossas vidas. Pedimos graça, Deus, perdoa os nossos pecados, fortalece-nos, Senhor, anima-nos, Senhor, ajuda-nos a sairmos daqui prontos e desafiados a viver esse Evangelho que nos alcançou, a ajudar que esse Evangelho seja divulgado e anunciado até os confins da terra. Nós precisamos de Ti, nós suplicamos o nome de Jesus. Amém.